Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Os números de um levantamento alertam para a necessidade de mecanismos mais eficientes para combater o crime organizado em setores que usam e abusam de práticas ilegais. Um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública reforça a urgência de ampliar a estrutura e a atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para enfrentar com mais eficácia o crime organizado no Brasil. O levantamento aponta que o avanço das organizações criminosas sobre setores legais da economia exige uma resposta mais integrada entre órgãos de inteligência financeira e de segurança pública. O documento faz um panorama da atuação do COAF, que recebe e analisa dados de instituições financeiras e setores obrigados por lei a relatar movimentações suspeitas. Esses registros são divididos entre comunicações de operações suspeitas que indicam possíveis lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo e comunicações de operações em espécie, quando há movimentações em dinheiro acima dos limites legais. De 2015 a 2024, o número de comunicações de operações suspeitas cresceu 766%, enquanto os registros de operações em espécie aumentaram 353%. Apesar do salto no volume de informações analisados, o estudo alerta que o número de servidores da unidade de inteligência financeira permanece insuficiente diante da complexidade do cenário atual. O documento destaca que as facções criminosas vêm sofisticando seus mecanismos de lavagem de dinheiro, usando cada vez mais tecnologias como criptoativos, fintechs e plataformas de apostas, o que exige uma estrutura mais robusta e especializada para identificar e interromper essas transações. A análise revela ainda que grupos como o Primeiro Comando da Capital têm explorado brechas regulatórias para expandir suas operações financeiras dentro e fora do país. O uso de moedas digitais como o Bitcoin tem sido um dos principais recursos empregados para ocultar patrimônio e realizar transferências com rapidez e anonimato. Como proposta, o estudo defende a valorização institucional do COAF, incluindo a criação de uma carreira específica para seus analistas. A medida garantiria maior profissionalização, estabilidade e independência funcional ao órgão, considerado essencial para o enfrentamento das estruturas econômicas que sustentam o crime organizado no país. O Supremo Tribunal Federal determinou que empresas que têm redes sociais sejam responsabilizadas pelo conteúdo publicado por seus usuários. O julgamento que discute a responsabilidade civil das redes sociais teve um placar de 8-2. Votaram a favor da responsabilização direta os ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino, Cristina Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça, que defendeu a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil. Para ele, responsabilizar as plataformas sem decisão judicial prévia compromete o direito à liberdade de expressão. 8 ministros conversam para a responsabilização, mas estabelecem balizas como isso deve ocorrer. Os critérios permanecem abertos e precisam ser debatidos. O caso tem repercussão geral, o que significa que a decisão valerá como referência obrigatória para todos os tribunais do país. O ministro Edson Fachin abriu o embasamento de seu voto, dizendo que a liberdade de expressão não é absoluta. No fim, concordou com o ministro André Mendonça e divergiu da maioria. Os relatores dos recursos dos casos concretos, os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, votaram pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, votou pela inconstitucionalidade parcial. Todos os votos tiveram nuances diferentes, mas o ponto convergente foi pela responsabilização. Dias Toffoli e Luiz Fux defendem uma interpretação mais rígida, permitindo que as plataformas sejam punidas diretamente em casos graves, como discurso de ódio, racismo ou ameaças à democracia. O presidente Luiz Roberto Barroso propôs uma solução intermediária, mantendo a exigência de ordem judicial para casos envolvendo honra e reputação, mas admitindo responsabilização direta para crimes como pornografia infantil, terrorismo e incitação à violência.
O ministro André Mendonça defendeu a necessidade de aumentar mecanismos que auxiliam o controle em relação a publicações potencialmente ilegais, sem atribuir responsabilidade direta às plataformas pelo conteúdo gerado por seus usuários. Para ele, a proposta defende que as próprias plataformas adotem mecanismos internos de moderação, a chamada autorregulação, mas sob supervisão do Estado, que teria um papel fiscalizador para garantir o cumprimento de diretrizes. A votação foi suspensa quando faltava apenas o voto do ministro Nunes Marques, que deve se manifestar nesta quinta, quando também deverão ser fixados parâmetros para essa responsabilização. A conclusão do julgamento está prevista para as próximas sessões, mas ainda não há uma data certa para a proclamação do resultado final. E um problema a mais para o governo resolver. A fila de pedidos de benefícios no INSS chegou a quase 2,5 milhões. A fila de espera do Instituto Nacional do Seguro Social voltou a ultrapassar a marca de 2,4 milhões de requerimentos em junho deste ano, segundo dados divulgados nesta semana pelo Ministério da Previdência Social durante reunião do Conselho Nacional de Previdência. O total de pedidos pendentes chegou a 2.447.000, considerando o número ainda preliminares. Embora represente uma leve queda em relação ao pico registrado em março, quando o volume de solicitações superou 2,5 milhões, o número indica um aumento significativo na comparação com o mesmo período de 2024. O acúmulo envolve diferentes tipos de pedidos, incluindo aposentadorias, auxílios por incapacidade, pensões, benefícios assistenciais e licenças maternidade. Do total registrado, mais de 1.700.000 solicitações estão relacionadas a pedidos de aposentadoria. Outros 650.000 se referem a benefícios assistenciais e legislações especiais, enquanto o restante envolve requerimentos como pensões e auxílio reclusão. A lentidão no processamento desses benefícios tem gerado críticas e pressões por parte de aposentados, pensionistas e trabalhadores que dependem da resposta do INSS para garantir o sustento. Diante do cenário crítico, o governo federal retomou em abril o pagamento de bônus por produtividade a servidores e peritos médicos, com o objetivo de acelerar a análise dos processos. Os servidores do INSS recebem R$ 68,00 por cada pedido concluído, enquanto peritos ganham R$ 75,00 por atendimento realizado. Mesmo com as demandas adotadas, a fila permanece em níveis elevados. Segundo especialistas, a situação escancara o desafio estrutural enfrentado pelo INSS, que sofre com déficit de pessoal, sistemas defasados e alta demanda. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Nos veremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!